Olá pessoal, tudo bom? Vamos dar continuidade às aulas de empregabilidade. A gente passeou um pouquinho, né, nos seminários, nos temas dos seminários, e agora a gente vai entrar com um assunto novo, tá certo? Eu trouxe aqui um tema, mas antes eu vou ler para vocês, eu vou espelhar aqui também, um texto para a gente entender direitinho o tema que a gente vai trabalhar, tá certo? Então vamos lá, podem acompanhar comigo. Minha esposa Sandra e eu, há alguns anos, enfrentamos este tipo de situação. Um de nossos filhos passava por um período difícil na escola. Ia mal nos estudos, não sabia nem mesmo seguir as instruções para fazer uma prova. Como poderia ir bem nela? Socialmente era imaturo, com frequência, criando constrangimentos para a família. Nos esportes era fraco, pequeno, magro e sem coordenação. Por exemplo, dava tacada no beisebol antes mesmo de a bola ser jogada. Os outros riam dele. Sandra e eu vivíamos atormentados pela vontade de ajudá-lo. Pensávamos que o sucesso era importante em todos os setores da vida, principalmente em nosso papel de progenitores, de forma que nos dedicamos a melhorar nossas atitudes e comportamentos em relação a ele, estimulando-o a fazer o mesmo. Tentamos estimulá-lo através de uma postura mental positiva. Vamos lá, filho, você vai conseguir, sei que vai. Põe as mãos um pouco mais para cima no taco e mantenha os olhos fixos na bola. Não bata antes de ela chegar perto. Se ele conseguia melhorar um pouco, procurávamos valorizar isso ao máximo. Parabéns, filho. Continue tentando. Quando as outras pessoas riam, nós reagíamos. Deixe o menino em paz. Parem de amolar. Ele está aprendendo. Mas nosso filho chorava, teimava, dizia que nunca aprenderia e que não gostava mesmo de beisebol. Em vez de tentar modificá-lo, tentamos ficar de fora, entendendo a diferença entre ele e nós, e procurando reconhecer a identidade, individualidade, autonomia e valor de nosso filho. As semanas e meses transcorreram e ele começou a demonstrar mais confiança em si mesmo, a se afirmar. Desabrochou em seu próprio ritmo e velocidade. Nos anos seguintes, ele foi eleito para diversos cargos de liderança na comunidade estudantil, tornou-se um atleta conhecido no estado e passou a trazer para casa notas altas. Revelou uma personalidade cativante e honesta que permitiu seu relacionamento pacífico com todo tipo de pessoas. Olha só, vocês estão percebendo aqui que os pais queriam que o filho fosse um reflexo deles? Preste atenção. A maneira como vemos o mundo é a fonte de nossa forma de pensar e agir. Vemos o mundo não como ele é, mas como nós somos. Já observaram isso? Que a gente replica no outro o que a gente é, o como a gente enxerga, ou seja, como fomos condicionados a vê-lo. Quando abrimos a boca para descrever o que vemos, na verdade descrevemos a nós mesmos, nossas percepções. Perceberam? Vocês conseguem ver isso no dia a dia? Que muitas vezes a gente quer que o outro faça o que a gente faria, e muitas vezes a gente se decepciona com o outro, porque se fosse eu faria desse jeito, e a gente esquece de ver que o outro também tem um ritmo diferente. O outro tem uma dinâmica diferente, tem uma educação diferente. Vamos prosseguir. Ele continua. Eu me recordo de uma mudança de paradigma que me aconteceu em uma manhã de domingo, no metrô de Nova York. As pessoas estavam calmamente sentadas, lendo jornais, descansando. Era uma cena calma, tranquila. Subitamente, um homem entrou no vagão do metrô com os filhos. As crianças faziam algazarra e se comportavam mal, de modo que o clima mudou instantaneamente. O homem sentou-se a meu lado e fechou os olhos, aparentemente ignorando a situação. As crianças corriam de um lado para o outro, atiravam coisas e chegavam até a puxar os jornais dos passageiros, incomodando a todos. Mesmo assim, o homem ao meu lado não fazia nada. Ficou impossível evitar a irritação. Eu não conseguia acreditar que ele pudesse ser tão insensível a ponto de deixar que seus filhos incomodassem os outros daquele jeito sem tomar uma atitude. Dava para perceber facilmente que as demais pessoas estavam irritadas também.
A certa altura, enquanto ainda conseguia manter a calma e o controle, virei para ele e disse: Senhor, seus filhos estão perturbando muitas pessoas. Será que não poderia dar um jeito neles? O homem olhou para mim, como se estivesse tomando consciência da situação naquele exato momento, e disse calmamente: Sim, creio que o senhor tem razão. Acho que deveria fazer alguma coisa. Acabamos de sair do hospital, onde a mãe deles morreu há 1 hora. Eu não sei o que pensar, e parece que eles também não conseguem lidar com isso. Eita, imagine vocês numa situação dessa. Imaginem. A gente não se coloca no lugar do outro. A gente simplesmente acha que aquela ali é uma cena de um pai que não está prestando atenção nos filhos. Mas a gente não quer nem saber o que é que está se passando por trás. E o autor continua. Podem imaginar o que eu senti naquele momento? Meu paradigma mudou. De repente, eu vi as coisas de um modo diferente. E como eu estava vendo as coisas de outro modo, eu pensava, sentia e agia de um jeito diferente. Minha irritação desapareceu. Não precisava mais controlar minha atitude ou meu comportamento. Meu coração ficou inundado com o sofrimento daquele homem. Os sentimentos de compaixão e solidariedade fluíram livremente. Sua esposa acabou de morrer? Sinto muito. Gostaria de falar sobre isso? Posso ajudar em alguma coisa? Tudo mudou naquele momento. Isso é um texto de, eu não sei a pronúncia, tá? Mas Stephen Covey, não sei. Quem sabe de inglês aí sabe pronunciar. Mas ele é um autor, né, de vários livros. Mas especificamente esse aqui ele fala dos 7 hábitos, né, que a gente vai dar uma olhada, que são hábitos que para a gente melhorar nosso dia a dia, moldar nosso caráter, melhorar como ser humano. E se a gente melhora com a gente mesmo, a gente consequentemente melhora profissionalmente em todas as relações. Mas nessa história, né, que ele conta, veja só como a percepção dele muda quando ele sabe do que aconteceu. Aquele sentimento de irritação que ele estava, de raiva, ele já estava perdendo o controle, mudou completamente. Ele ali começou a se colocar no lugar do outro. Mas até então, ele estava julgando como geralmente a gente faz. Então vamos lá nos hábitos, né? Segundo Aristóteles, somos o que repetidamente fazemos. A excelência, portanto, não é um feito, mas um hábito. Entenderam essa frase? Quanto mais a gente faz aquilo, mais a gente faz bem feito. Se torna um hábito. O que é hábito? Aristóteles falou aqui. E o que é hábito para vocês? Quais são os hábitos de vocês? O que é que vocês fazem repetidamente? E geralmente o que a gente faz repetidamente, a gente faz automático, tá? A gente não precisa nem pensar, que ele é automático. Já viram que tem gente que tem hábito de todo dia dar bom dia? Isso é um hábito. Um hábito de bater na porta, um hábito de ajudar os outros. Mas a gente vai conhecer aqui, a gente vai trabalhar com 7 hábitos, tá certo? Hoje a gente vai trabalhar com um hábito. Então vamos lá. Ainda relacionado a hábito. Comecei um novo regime, o 5º só neste ano. Sei que estou gordo, isso é para mim também, tá? E desejo sinceramente mudar isso. Estudei todas as informações novas, estabeleci metas e assumi uma atitude mental positiva, dizendo, eu posso conseguir. Quantas vezes eu fiz isso? Mas não consegui. Quantas vezes também não consegui. Depois de algumas semanas eu relaxei. Isso acontece muito, gente. Pelo jeito, sou incapaz de manter uma promessa feita a mim mesmo. É isso mesmo? Será? Ou eu não criei o hábito? Fica aí a pergunta. Então, o primeiro hábito é a proatividade. Então, o que é ser proativo? Ser proativo não é apenas fazer as coisas sem que me mandem. Muita gente acha que é isso. Ah, ser proativo é ter iniciativa, é fazer as coisas antes que me mandem. Não é só isso. Então, ele traz aqui, o Stephen traz aqui o conceito de proatividade. Mas fazer as coisas porque escolhi fazer sem que me mandassem. Eu escolho ser proativo. Eu não vou fazer uma coisa porque, ninguém me mandou e eu fiz, então eu sou proativo. Não, eu tenho que escolher fazer. Eu tenho que
criar um hábito de fazer as coisas, porque eu escolhi, porque eu sei que é o certo fazer. Então, ser proativo diz: sou livre para escolher, mas sou responsável por minhas escolhas. Sou responsável independente de estar feliz ou triste. Olha só, quantas vezes a gente deixa de fazer as coisas porque a gente está triste. Então, você não criou o hábito. Então, você realmente não é proativo. Porque se eu vou fazer as coisas só quando eu estou feliz, eu não tenho o hábito de ser proativo. Posso escolher como reagir perante outras pessoas ou situações. Ser proativo, gente, é mesmo você triste, você cumprir a sua atividade, mesmo que o professor não peça, mesmo que o seu chefe não peça. Isso é ser proativo. Eleanor Roosevelt, olha a pronúncia, disse: ninguém pode feri-lo sem seu consentimento. Veja que coisa interessante isso aqui que ela diz. Nas palavras de Gandhi, que Gandhi também completa, isso aparece também. Eles não conseguem levar embora nosso respeito próprio se não o entregarmos a ele. É nosso consentimento, nossa permissão para que as coisas aconteçam a nós que nos ferem, muito mais do que os eventos propriamente ditos. Então a gente consente, a gente permite muitas vezes as pessoas ferirem a gente. Já perceberam que às vezes, quando a gente está bem, né, pode ser que aquela pessoa fala nem atinja, passe batido, você nem perceba, não lhe feriu. Mas quando você está um pouquinho para baixo, você não está bem, você está consentindo ao outro que lhe fira. Né? Então vamos criar o hábito da gente também se blindar contra isso. Né? Engrossar a pele, como a gente diz. Cuidado, né? De não estar se chateando, se magoando com tudo. A gente permite que os outros firam a gente. Então a gente precisa trabalhar isso para que isso não seja rotineiro. Eu não estou falando que a gente vai virar um robô que nada vai atingir a gente. Eu não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que existem aquelas pessoas que se magoam com tudo, não é verdade? Então vamos criar esse hábito de sermos mais fortes, de encararmos as coisas, de nos colocarmos no lugar do outro para saber por que o outro falou aquilo. Isso também ajuda muito, né? A gente tem empatia, por que o outro fez aquilo, por que o outro falou aquilo. Então eu estou permitindo que ele me fira. As pessoas proativas carregam o tempo dentro de si. Faça chuva ou faça sol, não interessa, elas avançam graças a seus valores. Então não tem desculpa, ela vai fazer, independente do clima, independente do tempo, independente de como ela esteja, ela vai fazer. E ela não vai fazer porque ninguém mandou, ela vai fazer porque ela escolheu fazer, que ela sabe que ela precisa fazer. E como eu disse antes, hábito é rotina. Então você vai fazer automaticamente, você não vai pensar, hoje está chovendo e eu tenho que fazer isso. Não, você já sabe que vai fazer. E aí? Vocês estão se achando proativos? E se um de seus valores é realizar um trabalho de qualidade, ela não depende do tempo estar assim ou assado. Ela vai fazer. Pode estar passando um tornado, uma tempestade, ela vai fazer. Eu não estou falando daquela coisa que não tem como você sair de casa, isso. Meu Deus, entrou água na minha casa. Eu não estou dizendo isso, tá, gente? Eu estou falando que uma chuva, um tempo ruim, não vai atrapalhar. Ela vai fazer. Ela vai fazer. Um aluno proativo, faça chuva ou faça sol, ele vai chegar na hora no ponto cidadão para apresentar seu trabalho com qualidade. E você, está incluído nessa lista de aluno proativo? Desconheço o fato mais encorajador que a habilidade inquestionável do homem para melhorar sua vida através do esforço consciente. Então, veja, para a gente criar um hábito, a gente primeiro precisa pensar nele. O que é que eu quero desenvolver? Eu quero ter o hábito de proatividade. Então, eu preciso colocar em prática isso. Eu preciso ter esse esforço consciente para mais na frente a gente está fazendo isso automaticamente. A gente já não está fazendo mais isso porque a gente está pensando que tem que fazer. A gente está fazendo isso porque a gente já criou um hábito de fazer. E aqui tem um quadro comparativo, né? De como é que a gente está. Eu quero que vocês reflitam, tá? Qual é a linguagem de vocês? Se é uma linguagem reativa ou se é uma linguagem proativa. Então, o que é que vocês falam diante de algumas situações? Não há nada que eu possa fazer. Ou vamos procurar alternativas. O que é que vocês falam? Sinceramente,
Só vocês e vocês agora. Vocês respondem: não há nada que eu possa fazer? Ou vocês respondem: não, vamos procurar alternativas para sair disso e resolver esse problema? O que é que vocês respondem? Sou assim, pronto. Não mudo. Quem quiser que me engula. Não tem isso? Ou você para, reflete e pensa: posso tomar outra atitude? Qual é a linguagem de vocês? É proativa ou reativa? Ela me deixa louco. Ou ele me deixa louca. Ou vocês dizem: posso controlar meus sentimentos? Realmente, ela é uma pessoa que pode até me tirar do sério, mas eu controlo meus sentimentos. E ela não vai me deixar louco. E aí? É fácil? Não. Mas a gente consegue chegar lá com o exercício e criando esse hábito. Eles nunca vão aceitar isso. Olha só, isso a gente escuta muito. Eles nunca vão aceitar isso. Não adianta eu fazer. Não adianta, o chefe não vai aceitar. Ou você vai ter uma linguagem proativa. Vou buscar uma apresentação eficaz, com bons argumentos. Olha a diferença. Você usa a linguagem reativa como não posso, ou você usa eu escolho. Você usa a linguagem reativa como eu preciso, ou proativa como eu prefiro. Olha a diferença. Ah, se eu pudesse. Ah, tem tanta gente, né, que fala, né? Ah, se eu pudesse fazer isso. Ou você fala, eu vou fazer. Pode não ser agora, mas eu vou fazer. Olha a diferença da linguagem reativa e a linguagem proativa. E como vocês estão? Reflitam. O mercado de trabalho, gente, precisa e quer pessoas proativas. Então, até para garantir a nossa empregabilidade, a proatividade ela é essencial. E se a gente não tem naturalmente, a gente pode criar um hábito de tê-la. Então, é isso que eu gostaria que a partir de hoje a gente começasse a ter atitudes proativas. E o que é que eu vou pedir para vocês agora? Vocês não vão me enviar, prestem atenção, para depois vocês não estarem me perguntando. Vocês não vão me enviar essa atividade, vocês vão colocar no caderno de vocês e quando a gente voltar, eu vou recolher. Isso vai compor a nota da segunda unidade da gente, tá? Vai ser uma série de atividades que vocês não vão me entregar agora, vocês não vão mandar para mim, mas quando a gente voltar, eu vou fazer esse apanhado para a gente compor a nota, tá certo? Então, qual é o desafio, né? Qual é a atividade? Vocês, a partir de hoje, é claro que muitos já têm, ou todos em algum momento têm atitude proativa, a gente sempre tem, né? Mas a partir de hoje, eu quero que vocês tenham atitudes proativas e vocês registrem quais são essas atitudes proativas que vocês tiveram, certo? Vocês vão colocar mesmo. Ah, professora, minha mãe pediu para, sei lá, eu arrumar a casa. Mas não estava bem, eu não estava legal nesse dia. Estava lá com minha deprê, estava lá com os pensamentos na pandemia, mas eu fiz. Eu arrumei a casa, eu dei o melhor de mim, a casa ficou um brinco, mesmo eu estando mal. São essas coisinhas. O que é que vocês podem fazer? Se vocês nunca fazem, mas o que é que vocês podem fazer para ter uma atitude proativa? Então, coloquem isso no papel. Professora, eu nunca lavei o banheiro da minha casa. Então, você não acha que agora é a hora de lavar? Escolha lavar o banheiro, escolha ajudar em casa. Não espere a sua mãe mandar. Não espere a sua mãe mandar lavar os pratos. Ah, professora, foi passada uma atividade para mim e eu não fiz. Isso é atitude proativa? Não. Ah, professora, foi passada uma atividade para mim, eu estava sem internet, mas eu corri para a casa do meu amigo, do meu primo, da minha tia, sei lá de quem, e assisti a aula e fiz a atividade. Isso é uma atitude proativa? Sim. Então, anotem. Eu tive essa atitude proativa. Entendeu? Quem não entender direitinho, passa um WhatsApp para mim no privado, que a gente conversa. Tá certo? Então, é isso. Anotem no caderno, vou falar mais uma vez, não precisa me entregar agora. Quando a gente voltar, a gente vai trabalhar isso. Tá certo? Então, a próxima terça, a gente trabalha o segundo hábito. Tá bom? Então, fiquem bem, fiquem com Deus. Até a próxima.
Pessoal, só completando, tá? Nesse vídeo que a gente conversou agora há pouco sobre proatividade, né? Que eu digo que mesmo triste, né? A pessoa proativa, a pessoa faz, né? Ela pode estar triste, mas ela vai fazer com qualidade. Essa tristeza, pessoal, não é aquela depressão, tá? Porque a gente sabe que existe aquela doença, depressão, que precisa ser tratada e que paralisa a pessoa. Não é essa, tá? Eu tô falando daquela tristeza que a gente tem habitual. A gente fica triste por vários motivos da vida da gente que não chega a ser uma depressão, tá bom? Só para esclarecer, porque às vezes, professora, mas a senhora está sendo radical, mas eu estou em depressão, então a depressão tira a minha vontade de fazer tudo. Não, não é essa tristeza que eu estou falando. Né? E se você está em depressão, você tem que procurar ajuda para depois você conseguir reagir, né? Que com a ajuda você vai reagir e vai conseguir criar o hábito de sua proatividade, tá bom? Pessoal, para esclarecer, tá certo? Até mais, até terça, até mais.